Mas em relação às questões, voltando novamente às questões da identidade nacional, e para retomarmos novamente a questão da identidade, há aqui portanto, algumas conclusões que nós devemos tirar. A primeira é de que a identidade nacional acaba sempre por ser definida em termos políticos. Isto é, portanto, são critérios políticos que determinam as reivindicações identitárias em termos de, portanto, no que diz respeito à identidade nacional. Mesmo quando se tenta denegar essa dimensão política. Estão a ver? Portanto, aí o processo consiste precisamente em denegar esse aspecto político da reivindicação da identidade nacional. Isto é, pretende-se que é uma reivindicação natural e não uma reivindicação determinada por uma cultura política de determinado tipo. E aqui há há também uma espécie de constante histórica interessante, que é, quando eu acabo de utilizar a palavra natural, nós podemos, há uma espécie de oposição sistemática e tipológica, uma definição, uma oposição tipológica, faz parte de uma tipologia, que é quando se pretende naturalizar, isto é, quando se tenta reduzir todas estas questões culturais, tudo isto de que eu tenho estado a falar, fenómenos naturais, quando se pretende naturalizar, podemos ter a certeza que estamos perante uma visão ideológica, que geralmente é uma visão ideológica de direita. Quando se pretende historicizar essas questões, estamos perante uma visão ideológica que é uma visão ideológica de esquerda. Não sei se existe alguma lógica nesta diferença, se ainda existe alguma diferença entre esquerda e direita. Provavelmente ela pode ser identificada precisamente em questões de ordem cultural, hoje mais do que em questões de ordem de política governamental ou outra, e tem que ver com, quase sempre, por um lado, com a tendência da esquerda para historicizar, dizer que tudo é um fenómeno histórico e, portanto, é construído através de contingências históricas, enquanto que a direita, aquilo que tende a reivindicar é uma espécie de naturalidade, naturaliza todos estes fenómenos como se eles fossem fenómenos essenciais. E, portanto, de um lado da historicização, ou seja, do lado da esquerda, está a tendência para considerar tudo contingente, portanto, que deve ser encarado em função de uma construção temporal própria de um determinado momento, enquanto que, do outro lado, existe a tendência para deshistoricizar, encarar todos estes fenómenos como fenómenos naturais e, portanto, essenciais, que não são determinados historicamente, mas determinados por uma espécie de essência que pode ser identificada desde sempre. Não sei se se concordam, se estão a ver exatamente aquilo de que eu estou a falar. Evidentemente que depois isto pode prolongar-se, este raciocínio baseado de um lado em critérios históricos, do outro lado em critérios essencialistas, pode ser aplicado a todas as questões que têm a ver com a identidade. Quando hoje nós falávamos da identidade, da lógica de reivindicações identitárias de tipo sexual, do lado, digamos, do pensamento de esquerda, a ideia é essa história da sexualidade e o modo de encarar são construídos historicamente e em função de um determinado tipo de cultura que é própria de determinados momentos da história. E se lermos a história da sexualidade do Foucault, de facto, é isso que ele nos ensina o tempo inteiro. Por outro lado, a tendência conservadora
entenderá que essas questões da sexualidade são as questões que têm a ver com a natureza e com a essência dos indivíduos e que, portanto, não pode ser determinada historicamente. Nada se modificou, nem nada se alterou desde que o homem existe até hoje. E, portanto, enfim, se a questão da família não é uma questão histórica, é uma questão essencial. Todas as sociedades se basearam na ideia da família. A sexualidade natural é a normatividade heterossexual, precisamente porque não há outra maneira de procriar, e o homem deve ter como fim a procriação, porque senão a espécie extingue-se, e portanto entra-se com uma quantidade de argumentos que são argumentos de tipo naturalista, estão a ver? E, portanto, o confronto entre estes argumentos de tipo naturalista que são próprios, digamos, do pensamento mais de direita, o conservador, e os argumentos de tipo historicista que são próprios de um pensamento que tem uma tradição mais de esquerda, aqui esquerda entendida, enfim, na definição, na ideia de esquerda que nos vem da tradição iluminista, não é? A ideia de fazer crítica. Aqui a ideia de esquerda é a ideia da crítica de todo o tipo de verdades que tendem a fixar-se como lugares comuns, digamos assim. E, portanto, aqui temos uma espécie de duas tipologias, dois modos de pensar, e eu chamo tipologias porque são coisas que se repetem quase como métodos e que se aplicam a todos os objetos e em todos os momentos. Estas duas tipologias nós vamos encontrá-las repetidas, portanto, exaustivamente, que se repetem e que se perduram, que prosseguem o seu caminho e que sobrevivem independentemente daquele que é o objeto de discussão. Portanto, pode ser aplicado a todos os objetos de discussão. Em relação ainda às questões da identidade nacional, há aqui uma coisa curiosa, que é, por um lado, a projeção, todo o tipo de projeções nacionalistas e nos quais se baseiam reivindicações, esse tipo de reivindicações identitárias, da identidade nacional, portanto, são politicamente determinadas. Correspondem a quase sempre, ou sempre, não direi a projetos políticos, mas a visões políticas do mundo. Um certo tipo de visões políticas do mundo. E isso já introduz um relativismo enorme em tudo isto. E em segundo lugar, e isso é que eu acho ainda mais interessante, é que geralmente são determinadas por uma visão exterior. Isto é, não há nenhuma identidade, mesmo a identidade nacional, que não seja determinada por uma oposição e por uma nomeação feita do exterior. Sei lá, os portugueses reivindicam a sua identidade nacional, aqui neste caso nós, pelo menos faz parte do mito da nação, de que nós temos uma nação no novo século, e, portanto as questões da identidade já não se colocam, ou então só se colocam precisamente como contrário, não como falta de identidade e, portanto, a necessidade de reivindicar, mas pelo contrário, mas exatamente o seu contrário. Portugal seria uma nação com excesso de identidade, é este pelo menos o diagnóstico do Eduardo Lourenço, por exemplo, quando ele fala das questões de Portugal, não é? Vê sempre Portugal como país atormentado pelos excessos de identidade. E daí aquela ideia que ele tem no Labirinto da Saudade, da psicanálise mítica. A psicanálise mítica também é um livro que, enfim, tem muitas ambiguidades e algumas das coisas podem ter apropriações que eu acho um pouco nefastas. Mas o que ele pretende ali estudar é o modo como os portugueses se representaram a si próprios, sobretudo na literatura, ao longo dos vários séculos, não é? E, portanto, ele faz aquilo que ele chama uma imagologia, as imagens através das quais os portugueses se representaram. E quando ele fala do excesso de identidade,
o que eu quero dizer é, nós ao longo destes séculos todos não parámos de criar imagens de nós próprios, não pensámos noutra coisa senão em nós próprios e em representarmos e em vermos ao espelho. E portanto estamos imobilizados aqui há não sei quantos séculos por este olhar deslumbrado sobre, mais ou menos narcisista, sobre nós próprios e a produzir imagens de nós próprios. Isso corresponderia à nossa questão identitária, basear-se nisso. Enquanto que outros povos reivindicam uma identidade nacional porque entendem que é necessário construí-la, é necessário procurá-la onde ela quase não existe. Hein? E, portanto, aí é necessário inventá-la. Se ela não existe, é necessário inventá-la, porque isso é o cimento da nação, digamos assim. Dessa ideia de nação, não é que nós tenhamos necessidade de, quer dizer, não há necessidade, em princípio, a não ser uma necessidade ideológica, de criar artificialmente uma nação que não existe, não é? E provavelmente mesmo isto passa-se tanto do lado do lado da conservação de determinado tipo de valores políticos e ideológicos, como do lado, digamos assim, de reivindicações revolucionárias do tipo movimentos de emancipação, de autonomia. Não é? Sei lá, quer dizer, quando os bascos reivindicam a sua autonomia como nação e se reclamam de nação, nós podemos perguntar, mas se é nação porquê? Quer dizer, que os bascos, só porque falam uma língua que de facto nem sequer tem uma raiz indo-europeia, o que é que eles têm de particular para se reivindicarem daquela maneira? Eu não estou aqui a falar das questões políticas, ou se me interessam, não são aqui para aqui chamadas, mas digamos ali naquele caso, nos bascos e noutros, também há uma reivindicação identitária que, muito embora em nome de valores revolucionários, é feito exatamente com os mesmos argumentos daqueles que se opõem a eles. Isto é, a Espanha centralista de Castela não quer a independência do País Basco porque acha que eles são parte da nação, não é? E, portanto, utilizam esse argumento. Eles acham que não são parte da nação, são uma nação diferente. E, portanto, aí encontram-se e cruzam-se exatamente no mesmo tipo de argumentário. E nós podemos argumentar, dizer, mas o que é isso? Quer dizer, porque é que eles são uma nação? O que é que têm de particular? Não é? Podem reivindicar, pagar menos impostos, ou que foram discriminados porque o centro do poder estava noutro sítio e eles foram sempre tratados como periféricos ou qualquer coisa do género. Mas isso passa-se em todos os... Não há país mais centralista que a França, por exemplo, que de alguma maneira conseguiu reprimir todas as veleidades de tipo nacionalista, isto já desde há longos séculos, quase desde a Idade Média. Não é que eles não tivessem, existe lá... A França resulta de uma divisão entre a Langue d'Huile e a Languedoc, não é? O norte e o sul. E, no entanto, nunca mais, por imposições de um certo centralismo que tem uma longa história, a história de séculos, eles conseguiram reprimir toda a espécie de movimentos nacionalistas, a não ser na Córsega, não é? A não ser na Córsega, certo? Bom, mas isso a Córsega, portanto, é uma ilha, é diferente. Mas eu tinha aqui, neste papel que vos forneci, uma frase que eu deixei para o último lugar e que eu não traduzi precisamente porque se trata de 2 versos e eu não achei que deveria fornecer-vos isto na língua original, que é o italiano, de um poeta italiano chamado Francesco Napo, e são 2 versos do poema que diz La patria sarà, e este sarà falta um acento grave, quando tutti saremo stranieri. Portanto, a pátria será o lugar em que nós formos todos estrangeiros. O que parece paradoxal, é difícil acompanhar este raciocínio, porque ele vai contra tudo o que são os lugares comuns do que é a pátria e do que é ser estrangeiro, e que, digamos, reverte as coisas de uma maneira...
portanto, que destrói todos os nossos lugares comuns, introduz aqui qualquer coisa que nos obrigue a pensar. Eu devo confessar, já agora, só em questão da nota, passou-se um caso muito estranho com estes 2 versos. Eu vi estes 2 versos escritos há pouco tempo numa parede em Veneza. Alguém que fez um grafite que dizia isto: La pátria será quando tutti saremo stranieri. Estava escrito a vermelho, eu achei piada aquilo, anotei. Há 5 dias abro um livro francês que fala deste poeta e cita estes versos que eu desconhecia. E disse, mas isto foi exatamente o que eu li numa parede em Veneza. Uma semana depois, eu nunca tinha ouvido falar nestes versos, nunca tinha ouvido falar neste poeta chamado Francesco Nappi e nunca tinha ouvido falar nele, e depois encontro-o traduzido num livro francês que fazia uma espécie de balanço daquilo que era a poesia italiana contemporânea. E traduzia estes 2 versos. São aquelas coincidências que vocês provavelmente também já passaram por estas histórias, nós nunca termos ouvido falar numa coisa e depois, a partir do momento em que ouvimos falar dela, e ela começa-nos a aparecer em todo o lado e a gente fica espantado. Mas como é que eu vivi ignorante, a ignorar isto durante tanto tempo e agora isto assalta-me em todas as esquinas? Foi como aconteceu com estes versos. E aqui, neste caso, enfim, a coisa... podíamos, são 2 versos estimulantes para serem analisados. Primeiro, esta questão da pátria é uma velha questão. E quando nós falamos aqui, eu falei sempre aqui, em reivindicações identitárias, de identidade nacional, e não utilizei nunca a palavra pátria. Enfim, não sei porque é que não utilizei, por acaso, não fez parte da lógica do meu discurso. De qualquer das maneiras, nós sabemos que é difícil falar de questões de identidade nacional sem falarmos da noção de pátria. Porque o conceito de pátria é precisamente portanto, a pátria designa essa entidade que se imagina dotada de uma unidade, tanto no que diz respeito à sua origem, à sua história, à sua língua, porque eu tenho a impressão que já é difícil imaginar a noção de pátria se houver 2 línguas num território que tem 2 línguas diferentes. Não estou a ver, por exemplo, os suíços, e alguém que saiba mais destas questões que eu, que me corrija, ou se tem alguma ideia que me diga, mas não estou a ver, por exemplo, os suíços alguma vez a fazerem reivindicações patrióticas, pelo menos neste sentido, da palavra pátria, exatamente porque têm línguas diferentes. O mesmo acontecerá com os belgas, suspeito eu, ou pelo menos se os flamengos reivindicam a pátria, de certeza que não é a mesma pátria dos valons. Portanto, os belgas franceses falarão da mesma coisa, mas quer dizer, de coisas diferentes, melhor dizendo. Isto tudo porque nós há bocado, aliás, falámos aqui vagamente da ideia de Estado-nação. A ideia de Estado-nação, na sua configuração mais perfeita, será aquela em que existe um povo, um Estado, uma nação e uma língua, não é? Ou seja, no seu caráter mais perfeito, e Portugal, nesse aspecto, tinha essas coisas todas, ou tem, um povo, uma nação, um Estado e uma língua. Mas isto em toda a Europa é uma raridade. Se nós formos ver a história de todos os países da Europa, raramente encontramos concentrado num só Estado, um Estado que coincida com uma nação, um Estado que coincida com uma nação e com uma língua, e ainda mais difícil, um Estado que coincida com uma nação, uma língua e um povo. Não é? É muito difícil encontrarmos isto. Geralmente, portanto, os Estados, a Europa é feita de muitos Estados, muitas nações,
e as coisas geralmente não coincidem, ou porque foram construídas politicamente, ou porque a história se encarregou de desmoronar as velhas fronteiras, e portanto as fronteiras são muito porosas, as fronteiras de todos os países europeus são muito porosas e sobretudo muito, ao longo da história foram sempre muito, deslocaram-se de uns lugares para outros. E portanto esta unidade nacional da nação que corresponde ao Estado e do Estado e da nação ao qual corresponde uma língua é uma coisa raríssima. E aqui a língua é um dado fundamental também, se nós repararem. É outro dos objetos fundamentais e míticos, se quisermos, mas aqui míticos não no sentido de artificialmente construídos, de reivindicação identitária. Muito forte mesmo. Aliás, provavelmente mais forte do que até outras questões culturais. Quando se tem a mesma língua, aí as coisas, ou quando se tem línguas diferentes, já dificilmente se pode considerar da mesma nação. E aqui, neste caso, bem, mas o que é que eu queria dizer? A noção de pátria, que é uma noção muito vaga. Há, aliás, um historiador alemão chamado Reinhard Koselleck, que é um historiador muito importante, porque, enfim, é o introdutor, ou tem uma obra teórica muito importante de teoria da história, é o chamado História dos Conceitos. Não é? Ele faz uma história que é uma história de conceitos. Não é uma história de eventos, não é uma história de factos, não é uma história cronológica, é uma história dos conceitos. Toda a história dele é baseada na ideia de conceitos. Não? Os conceitos que nascem, morrem, evoluem, etc, etc. E ele faz esta história, e um dos conceitos do qual ele faz a história é exatamente o conceito de pátria, opondo, evidentemente, ao conceito de nação, opondo, isto é, fazendo comparação, e, portanto, mostrando como a ideia de patriotismo e a ideia de nacionalismo, tendo adquirido, muito embora, conotações diferentes, porque nós suspeitamos do nacionalismo, mas achamos bem o patriotismo, não é? Ou seja, não suspeitamos que alguém que se reivindica de esquerda, como o Manuel Alegre, se possa dizer um patriota e reivindica a pátria sempre que abre a boca, e no entanto, jamais o imaginaríamos a reivindicar-se como nacionalista, porque o nacionalismo tornou-se uma coisa que nós entendemos como perigosa, suspeita, que produz resultados nefastos. O Koselleck mostra como, de facto, há uma, a partir de certa altura, a partir do princípio do século XIX, o nacionalismo e o patriotismo adquirem essas duas conotações diferentes, mas no fundo eles têm exatamente a mesma origem e originalmente designavam a mesma coisa. A mesma coisa. Não havia diferença entre patriotismo e nacionalismo, era uma e a mesma coisa, e portanto só por razões táticas, em determinado momento, é que se começou a distinguir patriotismo de nacionalismo e a entender que o patriotismo era um valor, enquanto que o nacionalismo era uma doença ou um defeito. A pátria é, costuma-se dizer que é a mãe, não é? Eu posso viver há muitos anos fora do meu país e ter uma adoração pela pátria que foi a minha mãe, onde eu nasci, onde estava a minha mãe, aquela que me deu à luz, não é? Mas pátria tem mais a ver com o radical de pai do que mãe. Pode ser, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Pátria, mas no sentido em que pátria é identitário, mas não é só por si. A pátria fala das origens e a nação é. Exato, é uma origem, mesmo que eu já seja mais de outro país do que do meu próprio país, é qualquer coisa do sangue, não é? É qualquer coisa do sangue, mas não um nacionalismo. Digo, assim, do ponto de vista. Quando você há bocado falou da noção de Heimat, a noção da alemã da Heimat,
tem também a ver com, quer dizer, é também uma tradução possível de pátria. A pátria tem a ver com esta ideia de Heimat, muito embora os alemães tenham também outra palavra para pátria, que é Vaterland, não é? Até vão chegar. Mas repare, por exemplo, em primeiro lugar há aqui as questões terminológicas são muito importantes aqui e não é porque, por acaso que a certa altura se cria o neologismo de mátria. Você lembrou isso? Neste caso, foi, julgo, não sei se a coisa é anterior a ela, mas eu conheço esse neologismo da Natália Correia, não é? Primeiro, porque, enfim, a Natália Correia também era uma feminista e, portanto, achava que havia uma espécie de abuso, que aquilo que se chamava pátria, no fundo, tinha muito mais que ver com a lógica do nascimento, que está muito mais ligado à mãe, não é? Do que o pai, que, por definição, não é de lugar nenhum, não é? O pai é uma figura que pode desaparecer, pode ser anónimo, pode nem sequer existir. No fundo, os pais não são muito necessários no meio desta história toda. Não sei se estou a exagerar. Sim, enquanto que as mães... que já percebi o ponto de vista. Sim, e portanto, e você teve necessidade de, muito embora falando de pátria, dizer é a terra da mãe, não disse a terra do pai. A terra da mãe. Está bem, não é isso. Não, mas tem razão. Acho que é legítimo falar dessa maneira. Todos nós falaríamos provavelmente dessa maneira. Mas não tem no uma lógica. nacionalista, nem tem nada a ver. Pois não, mas mas repare, o problema aí é falar também da questão do sangue, isto é, você biologizou logo, não é? Também, Convém não fazê-lo, talvez. Sim, mas não queria sequer tocar no ponto científico quando disse isto. Pois, mas o problema não é o ponto científico, o problema é metafórico, está a perceber? Ou seja, todas estas questões da biopolítica, de que eu falei de manhã, quando você cá não estava, tem a ver precisamente com o triunfo de metáforas de tipo biológico. É tudo metafórico. Não é? É tudo metafórico. Não há nada que seja literal no meio desta questão da biopolítica. Baseia-se precisamente numa linguagem que utiliza metáforas de tipo biológico. E, portanto, quando os alemães reivindicam o sangue e o solo, o Blut und Boden, são metáforas, são metáforas, não é literal, não é? Mas o poder aqui das metáforas é imenso, não é? O poder é imenso. Mas, posto isto, quer dizer, eu percebo o que está a dizer, e a questão é essa. A nossa pátria, todos nós, é o mundo, não é? Sim. Pronto. Para sermos mais cosmopolitas. Então, em relação a esta frase, fala-se numa união mundial, como se... Não, eu acho que não é exatamente isso, não sei. Quer dizer, em última instância é isso. Como se no mesmo território se conseguisse juntar todos os territórios. Sim, mas há aqui uma questão que me parece essencial e que é, digamos, um pouco mais subtil. Tem que ver, quando você descreve as coisas dessa maneira e no seu modo de interpretar este verso, é como se ele propusesse uma espécie de igualdade de todos. Deixaríamos de ser todos estrangeiros porque seríamos todos iguais, não é? E, portanto, não havia o igual e o diferente. Essa diferença esbater-se-ia, teria esbatido. E, portanto, portanto, esta questão do estrangeiro, vamos lá ver, é uma questão das minorias. O estrangeiro, por definição, é uma minoria. Não interessa se é uma minoria numérica. Hein? Num país pode ter só um determinado número de habitantes que são nacionais, ter muito mais estrangeiros, suponho que é essa a condição, sei lá, do Luxemburgo, que se calhar tem mais portugueses do que luxemburgueses. No entanto,
Os portugueses, por maior número que sejam, são minoritários. Não é? Há aqui uma noção de minoritário, de minoria, que não corresponde a uma... não é uma definição aritmética. Não é uma definição... não corresponde a um número. Minoritário é mais do que um número. É uma condição. Não é? E, portanto, quando nós falamos em qualquer coisa que é minoritária, nem sempre nos estamos a referir aos números. E aqui, eu julgo que a interpretação destes versos, destes dois versos, é uma ideia, que aliás você há bocado falou do Deleuze, e aqui provavelmente teria alguma pertinência invocar o Deleuze, a ideia do devir minoritário. Está a perceber? Ou seja, o que ele propõe, o que este autor propõe, é aquilo que em termos deleuzianos nós chamaríamos um devir minoritário. Que é exatamente uma lógica contrária àquela das reivindicações identitárias que pretendem a igualdade para todos. Né? Isto é, quando os estudos culturais, os gender studies, as reivindicações feministas ou dos homossexuais, etc., baseadas em toda a doutrina dos cultural studies, o que se pretende aí é a reivindicação de uma igualdade que faz com que aqueles que eram diferentes passem a ser iguais à maioria, ou encarados como a maioria. Bom, qual é o efeito perverso disso? Eu agora estou a formular as coisas deste modo, mas durante a minha exposição destes assuntos eu fiz-vos ver como a reivindicação, toda a lógica do meu discurso do início era como a reivindicação identitária, sendo muito embora baseada em muito bons princípios a maior parte das vezes, mas há sempre um momento em que a coisa se reverte no seu contrário. Há sempre um momento em que a ideia original é atraiçoada porque, quer dizer, e o movimento feminista é feito precisamente desta ideia de traição em relação àquilo que eram as reivindicações feministas originais. Grupos feministas reivindicam a diferença, outros reivindicam a igualdade. São duas coisas opostas e, no entanto, nós percebemos que aqueles que reivindicam a diferença pretendem exatamente o mesmo do que os que reivindicam a igualdade. Não é? Não está a perceber a minha... Pretendem a mesma coisa, o reconhecimento dos mesmos direitos. Porque às tantas já não sabemos o que é melhor, se é reivindicar a diferença, se é reivindicar a igualdade. Se o melhor é reivindicar que devemos ser minoritários e temos direito a ser minoritários, ou se devemos reivindicar que devemos ser como a maioria e, portanto, tornar-nos maioritários. Está a ver? E esta é uma espécie de aporia e de coisa indecidível, de lógica indecidível, de onde nunca se sai sempre que se faz reivindicações, sejam elas do tipo sexual, de género, nacionalista e outras. Cai-se sempre nesta velha questão. E aqui, um modo, digamos, estes versos, de alguma maneira, contornam e resolvem esta questão porque fazem a defesa de uma espécie de devir minoritário. E eu aqui já estou a traduzir na linguagem, que não é uma linguagem que seja minha. Aqui, o devir minoritário, estou a utilizar o vocabulário do Deleuze, é a ideia de que todos os devires são minoritários. Não há senão devir minoritário. Isto é, não há um devir homem. Existe um devir mulher. Estão a ver? Porquê? Porque as mulheres são minoritárias. Nós sabemos que, do ponto de vista demográfico, populacional, elas são em maior número. Mas, do ponto de vista, neste sentido em que eu estou a falar em minoritário, as mulheres são, por definição, minoritárias. São aquelas que, por condição, por mais que tenhamos evoluído, de facto ainda continuam a ser minoritárias. E, portanto, existe um devir mulher. E, portanto, não existe um devir homem. Porque, por definição, ninguém se torna maioritário. Está a ver? Não se tende para o campo do maioritário. Tende-se sempre para o campo do minoritário.
Não sei se isto faz sentido na vossa cabeça. Eu vou fazer uma operação básica, que é o seguinte: se a pátria agora me sinto bem, então eu sinto-me bem comigo quando o meu dever individual foi permitido. Sim, exatamente. Mas aqui mais do que o dever individual, pois, Estou a extremar as coisas. mas digamos, em vez de reivindicar o acesso ao lugar da maioria, aquilo por que teríamos de lutar seria reivindicar o lugar da minoria. Exatamente. Todos deviam reivindicar o lugar da minoria. E aí é que os problemas, todas estas questões da identidade, deixar-se-iam de colocar da mesma maneira com os perigos que eles acarretam. Está a ver? E, portanto, não seriam os portugueses que no Luxemburgo se devem tornar luxemburgueses, seriam os luxemburgueses. Enfim, a gente não deseja tal sorte a ninguém, mas se quiser que se tornariam portugueses. Para não obrigar ninguém a ser português. E, portanto, em última instância, a obtenção de um direito só poderia ser satisfeito através deste movimento que consiste em num devir minoritário. E aqui é devir, repara, a palavra devir opõe-se a ser, não é tornar-se, no sentido em que há um determinado momento em que se é tal coisa. Não, o devir, por definição, é um processo permanente e que nunca acaba, que não tem um fim. O devir é um trabalho constante e infinito, indefinido. Reparem que, por exemplo, esta questão do devir minoritário, e eu estou a utilizar, mas não interessa aqui, estou a utilizar um autor francês, que ele falou há bocado, que é o Deleuze, que fala destas questões do devir, e ele tem um livro sobre o Kafka, que se chama Para uma Literatura Menor. Sobre o Kafka. Ora, o Kafka é um dos autores maiores da literatura universal do século XX. Porque é que ele lhe chama uma literatura menor? Porque parte de uma definição, que é uma definição do Proust, que diz: toda a verdadeira literatura é escrita numa língua menor, numa língua minoritária. Porque a língua maioritária é aquela da linguagem corrente que nós falamos todos os dias, é a língua da qual fazemos uso, é a língua completamente conspurcada pela nossa inabilidade e pelo pragmatismo dos contactos e da comunicação cotidiana. Uma língua de um bom escritor, um escritor, por definição, se é um bom escritor, inventa o seu próprio idioma, portanto, transforma uma língua numa coisa minoritária. O Proust teria transformado o francês numa língua minoritária. O Joyce faz do inglês uma língua minoritária. Todo o trabalho de escrita dele é transformar o inglês numa língua minoritária. O Kafka teria transformado o alemão numa língua minoritária, no sentido em que o idioma dele transporta uma diferença em relação à língua alemã, que serve para a comunicação. E, portanto, se um escritor não tem a possibilidade, não consegue, não tem o poder, não é suficientemente poderoso para criar a sua língua minoritária, em última instância ele nem sequer é um escritor digno desse nome, digamos assim. Pessoas que falam como nós ou que escrevem como nós, disso está o mundo cheio, portanto não adianta nada à literatura. Ora, este devir minoritário corresponde a isso, em criar no seio de qualquer coisa que é maioritário, criar uma diferença. E essa diferença é da ordem do minoritário e, sobretudo, tem uma lógica que não é uma lógica da essencialidade, de fixação numa essência, de um ser, mas é uma espécie de processo infinito, que nunca chega ao seu fim, e por isso é que é devir. É um devir. O ser estrangeiro corresponde a ser minoritário. Se nós formos todos minoritários, se nos sentirmos todos minoritários, deixaria de haver a hegemonia
de algo maioritário sobre as minorias. Eu julgo que é o sentido que nós podemos dar a esta frase. Quer dizer, aliás, não vejo outro, porque, de facto, ser estrangeiro, por definição, é minoritário. Portanto, nós devíamos trabalhar, o que ele propõe é, nós devemos reivindicar e devemos trabalhar para sermos minoritários, para sermos estrangeiros. Não é para ganhar a nacionalidade dos outros, para sermos iguais àqueles que já têm a sua nacionalidade, que é encarada como qualquer coisa de natural. Não. O que devemos fazer é que para todos se sintam estrangeiros como nós, neste sentido estrangeiro, porque a partir do momento em que não há essa imposição do maioritário, o ser minoritário deixa de ser uma condição submetida a uma ordem que a expulsa, que exerce qualquer espécie de pressão e de censura ou de repressão. Mas há outra questão aqui de que eu há bocado, quando comecei este comentário desta frase, queria falar, que era o facto das identidades serem sempre definidas em função de um olhar exterior. Ainda ontem estávamos a falar nisso ao jantar, a propósito precisamente da Hannah Arendt, que era judia, que fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, e que, a certa altura, ela confessa que nunca tinha sido sensível à sua condição de judia. E só reparou que era judia no momento em que os nazis disseram que ela era judia, não é? E que até arriscava a sua vida por causa disso e ela teve que fugir. E, portanto, foi o olhar exterior que lhe inoculou, digamos assim, uma identidade. Isto que se passa aqui à escala individual, passa-se também à escala nacional. As questões da identidade nacional são geralmente determinadas pelo olhar do inimigo, ou dos países que são periféricos, que estão ao lado, portanto, uma guerra histórica qualquer, inimizades, conflitos, etc, etc. E, portanto, há aqui a ideia de que a identidade não é uma espécie de epifania ou de uma iluminação que uma pessoa tem por se olhar a si mesma ao espelho, mas é pelo facto de ela nasce de um olhar exterior e pelo facto de ser nomeada. Alguém que é nomeado enquanto tal. E esta ideia de ser nomeado que determina a identidade opõe-se à capacidade de nomear, de ser o sujeito da nomeação. Ou seja, aos objetos da nomeação e aos sujeitos da nomeação. Não é? E, portanto, aqui a diferença entre minoria e maiorias também uns têm a capacidade de nomear, portanto, serem sujeitos da nomeação, enquanto que outros são objetos dessa nomeação. E as coisas, os valores e os lugares estratégicos só se invertem quando aqueles que antes eram objetos da nomeação passam também eles próprios a ser sujeitos de uma nomeação. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, não é o preto que nomeia o branco, é o branco que nomeia o preto. E, portanto, a nomeação nasce dessa maneira. Os brancos, por definição, não eram nomeados. Ser branco era a condição natural, não é? E, portanto, são os brancos que nomeiam os pretos. Dizem, as suas características são estas, estas e estas. Os pretos já não nomeiam os brancos. Os homens nomeiam as mulheres. As mulheres não nomeiam os homens. Mas passa-se assim, isto é, aqui a questão da linguagem é a questão essencial. Ou seja, quem é que detém o poder da palavra? Quem é que detém o poder da nomeação? E aqui, neste caso, de facto, esta identidade judaica, digamos assim, entre aspas, é uma criação através de uma nomeação que é feita no exterior. Aliás, a Hannah Arendt, que escreveu o célebre relatório sobre uma série de artigos em 1961 sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém. O Eichmann era um torcionário nazi que tinha sido preso, que foi preso, não sei se na Argentina, já não lembro, um país da América Latina, e portanto foi julgado só em 1961, não é? Teve durante anos algures escondido num país da América Latina, ou Colômbia, ou Chile, já não me lembro agora. E portanto foi julgado em Israel, e Hannah Arendt foi
mandada fazer a cobertura do julgamento do Eichmann em Jerusalém, e portanto era convidada a fazer isso para ir publicando essas crónicas que ela escrevia à medida que o julgamento ia decorrendo, para um jornal americano, que eu não lembro agora, ou uma revista, não lembro se era o New York Times, ou se era a revista New Yorker, mas tenho a impressão que era o New York Times. E depois, no final, ela recolheu isso em livro e chamou-lhe A Banalidade do Mal. É um livro muito conhecido, que está aí em tradução portuguesa, se tiverem curiosidade em ler, leiam. A Banalidade do Mal. Porquê? Porque ela assistiu ao julgamento daquele indivíduo que era suposto ser um dos maiores facínoras da história, que tinha à sua conta não sei quantos milhões de mortos, e, no entanto, que ela foi descobrir, para seu espanto, era um indivíduo absolutamente banal, cujo argumento que ele repetia insistentemente é que tinha feito aquilo tudo sem saber, era as ordens que tinha, e, portanto, tinha-se limitado a obedecer a ordens, e, afinal, aquele indivíduo que tinha matado não sei quantos, ou era responsável pela morte de centenas, se não mesmo quase 1 milhão de pessoas, tinha-se, na sua versão, tinha-se limitado a fazer aquilo, por simplesmente porque era um bom funcionário do Reich. Né? E, portanto, tinha obedecido às ordens que vinham de cima, sem saber, pretensamente, sem saber tão pouco, quais eram as consequências das ordens a que ele estava a obedecer, e daí a ideia de que aquele indivíduo que encarnava o diabo e que era a maldade encarnada numa só pessoa, afinal era de uma banalidade confrangedora. Era um burocrata, era a conclusão mais ou menos já, era um burocrata da morte, mas de qualquer maneira um burocrata como qualquer notário numa repartição do registro civil. E então ela chamou esse livro A Banalidade do Mal e criou uma polémica imensa com todos os conselhos judaicos da Europa que achavam que não era legítimo ela, e era uma traição, ela, enquanto judia, achar que aquele indivíduo que era responsável por centenas de milhares de judeus, que aquele indivíduo fosse reduzido a uma criatura que afinal era apenas um burocrata e que do mal apenas tinha a banalidade. Reparem, aqui a noção de banalidade do mal opõe-se a uma noção que vem do Kant, Hannah Arendt é uma kantiana, que era a radicalidade do mal. O Kant tem este conceito, a radicalidade do mal. E aqui neste caso invoca-se precisamente o conceito kantiano de radicalidade do mal para opor à banalidade do mal. Os judeus dizem a Hannah Arendt é: tu não tens o direito de, a propósito deste indivíduo, falares da banalidade do mal, porque ele é o mal radical, não é o mal banal. Ele é o mal radical. E assim, naquele contexto, se cria esta diferença e se estabelece esta diferença entre, por um lado, o mal banal, o mal radical. Não é? E a discussão roda em torno desta questão. E a certa altura, Hannah Arendt troca correspondência com um dos maiores teólogos do portanto, da religião judaica deste século, um indivíduo que já tinha ido que era alemão, mas que tinha ido para a Palestina logo em 1923 e que tinha fundado lá a Universidade de Jerusalém, filho de uma família de judeus assimilados da Alemanha, mas ele torna-se uma espécie de ovelha negra da família e vai para a Palestina em 1923, portanto, muito antes da criação do Estado de Israel, como vem. E chama-se Gerhard Scholem. E ela tem uma correspondência com o Scholem, e em cá o Scholem também fazendo essa crítica, do modo como ela tinha visto o julgamento do Eichmann, diz-lhe: tu denotas uma falta de amor pelo povo judaico, isto é, pelo teu povo. E ela responde, pondo entre aspas a ideia do povo judaico, diz: de facto eu não tenho amor nenhum pelo meu povo, e pelo meu povo entre aspas, porque não consigo sentir amor por essas entidades coletivas e abstratas. Não consigo sentir amor por essas entidades coletivas e abstratas. E quando tu falas do povo judaico, eu não sei do que é que se trata, diz ela, eu não sei do que é que se trata. É uma resposta interessante esta, não sei do que é que se passa. E, no fundo, ela vai tentar demonstrar como a ideia do povo judaico, que no fundo é quase o epítome da ideia de povo, isto é, nós, em relação a outros povos, temos algumas dúvidas se essa reivindicação enquanto povo será legítima ou não. Mas em relação aos judeus, geralmente são aqueles que, por definição, e até por causa do trauma da Segunda Guerra Mundial, achamos que aí não há nenhuma dúvida de que eles são um povo, não é? Mas que povo estranho este,
que não tem, que é feito por pessoas que vivem nos sítios mais desvairados do mundo e estejam aqui ou estejam nos antípodas, nos Estados Unidos, na França, na Europa Central, na União Soviética, tenham eles a cultura que tiverem, falem a língua que falarem, parece que são considerados um povo. O que é que os une? Que espécie de identidade, aqui neste caso, critérios de identidade é que permitem que se fale legitimamente de povo a propósito do povo judaico. E reparem como isto, no fundo, corresponde a uma construção, se calhar, política também. Bem, aqui é religioso, não é? Há um fundamento religioso, porque de facto é o Antigo Testamento que corresponde. Isto é, quando as coisas são colocadas nestes termos, um judeu diz, não, nós somos um povo por causa do livro. Hein? O livro é aquilo que une, e a obediência e a fidelidade ao livro, e eles dirão o livro, nem sequer dirão a Bíblia, não é? Porque o livro, por definição, é aquele. E, portanto, somos o povo do livro. E portanto, é isso que nos une. É também uma coisa que nós podemos entender como uma concepção completamente ideológica. O que é isso de uma fidelidade ao livro, que é que o livro, que possibilidades é que um livro, por mais que sagrado que seja, pode unir esta gente toda espalhada, difundida, portanto que existe em diáspora, que fez a diáspora, e que ao mesmo tempo, e aí nós percebemos que de facto há uma questão política no meio disto tudo, faz com que, coisa que não acontece em relação a nenhum outro povo, alguém possa ser considerado, tenha direito à nacionalidade israelita, se for judeu, seja ele judeu radicado há não sei quantos séculos, a família radicada há não sei quantos séculos na União Soviética, na Europa Central, nos Estados Unidos, em França ou em Itália. E, portanto, aqui não há questão nem do direito baseado na ideia do solo, nem na ideia do sangue, que são os dois critérios que geralmente são utilizados para definir a nacionalidade e para admitir a nacionalidade. Sabemos que, portanto, ou a questão das origens familiares ou a questão do nascimento da nacionalidade, nascimento num determinado território, portanto, ou a questão do sangue ou a questão do solo. Aqui, neste caso, a questão do sangue não se trata da questão do sangue, não se trata da questão do solo, trata-se pura e simplesmente da questão da fidelidade à ideia do livro único, que seria aquilo que une esta nação e que permitiria, aqui neste caso, esta reivindicação identitária. Se uma pessoa qualquer passar a professar a religião judaica, pode ser... Não, mas repara, o problema também é... Mas, mas é que não se professa a religião judaica do mesmo modo, as pessoas não se convertem ao judaísmo da mesma maneira que se convertem ao cristianismo. Não é? A conversão ao judaísmo é muito mais complicado do que em qualquer outra religião e não basta a pessoa declarar-se judeu ou começar de repente a praticar os rituais religiosos do judaísmo. É preciso uma prova e passar por coisas muito complicadas, passar pelo estudo do Talmud, porque o Talmud significa precisamente estudo e, portanto, há uma exigência intelectual. As pessoas podem ser cristãos sem nunca terem lido a Bíblia, mas ninguém pode ser judeu sem nunca ter lido o Antigo Testamento e sem ter feito essa leitura do Talmud. A diferença passa por aí, portanto, daí a fidelidade ao livro. Os cristãos também têm o seu livro, mas não têm, quer dizer, pode ser cristão e ignorar quase a Bíblia, e nós sabemos que só, enfim, até certa altura, até o protestantismo é que promoveu a leitura da Bíblia, mas, quer dizer, a Bíblia até era proibida entre os cristãos, não fossem eles, e durante a Idade Média foi proibida, precisamente porque a Bíblia podia promover as heterodoxias e as religiosas, não é? E, portanto, quem decidia qual era a ortodoxia, o cânone bíblico, eram aqueles que a podiam ler e que a difundiam segundo a Vulgata.
Portanto, havia uma Vulgata e aquilo que as pessoas tinham acesso era a Vulgata, não era a leitura do original. O original era-lhes vedado. No judaísmo é exatamente o contrário. Não existe ninguém que seja detentor da Vulgata, toda a gente tem que ler no original e toda a gente tem que fazer esse exercício de interpretação e de comentário. E daí essa ideia de fidelidade ao livro, porque é necessário lê-lo. É muito mais seletivo. Exatamente, é muito mais seletivo. Desde logo, mesmo do ponto de vista cultural, é muito mais seletivo. Terminamos por aqui. Obrigado pela vossa presença. Como devem imaginar, estas questões, quer dizer, há bocado eu estava a falar com aquela senhora, de identidade é uma coisa tão vasta, que se pode ser pegado de tantas maneiras, que eu, mesmo assim, quer dizer, sinto-me a falar de coisas muito generalistas, mas acho que não tinha sentido em, estando aqui 3 ou 4 horas, se não falar de coisas gerais, porque se eu pego numa coisa muito particular, ficávamos aqui 3 ou 4 horas, enfim, a falar de coisas miúdas, que podiam ser muito interessantes, mas depois nós não conseguíamos dar continuidade a isso, ao menos assim, falamos de generalidades, mas ficamos com a ideia de algumas generalidades. E obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigado.